se aproximem. Deste modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui até o verso 4. Fecha seus olhos, mais uma vez vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento aqui na Tua casa, nessa igreja. Senhor, que nós possamos ouvir Josué capítulo 3, você sabe que um capítulo antes, né, no capítulo 1, o Senhor fala com Josué, dá ele uma palavra de ânimo. Moisés, né, é morto. Moisés, então, né, que tirou aquele povo lá do Egito, está levando então para a Canaã, está levando para a terra que mana leite e mel. Quando Moisés morreu, certamente Josué ficou muito entristecido. Nós sabemos disso porque a palavra que Deus dá para ele é assim, né? Levanta-te, né? Seja forte e corajoso. Amém? Ser forte e corajoso, né? Porque você conduzirá este povo para herdar a promessa. Tão somente ser forte e corajoso. Amém? Então, nós vemos aqui que Deus fala com Josué essa palavra, e é interessante nós vemos como Deus faz todas as coisas. Deus, aquilo que ele tinha para cumprir na vida de Moisés, ele cumpriu. E agora a nova estação que aquele povo estava vivendo precisava de um Josué. Toda a nossa vida, queridos, ela passa por momentos, por situações, por ciclos, por mudanças, e nós precisamos discernir o tempo e as estações de Deus. Quando Deus levanta Moisés, Deus precisava de um libertador. Deus precisava de um homem que conduzisse aquele povo e tirasse eles. E apesar daquele povo sair do Egito, a mentalidade deles ainda era uma mentalidade escrava. Era uma mentalidade ainda, né, de escravo. Eles estavam, né, no deserto, caminhando em prol da terra prometida, só que eles ainda tinham saudade do Egito, tinham saudade das comidas do Egito, tinham saudade da vida que eles viviam lá no Egito. E Deus, para realizar um novo na nossa vida, Ele precisa mudar a nossa. Não tem como Deus fazer um novo na nossa vida se Ele não mudar a nossa mentalidade. Então, para aquilo que Deus tinha que fazer, naquele povo, Deus levantou Moisés, um libertador. Aquele foi usado com sinais ali, maravilhas perante Faraó, para tirar aquele povo. E Moisés, ele caminhou sobre o mar vermelho, aquele mar abriu sinais, maravilhas, coisas espetaculares, né? Era uma coluna de fogo durante a noite. Era uma nuvem durante o dia sobre o sol escaldante do deserto que guardava aquele povo. Era roupa que crescia, que não desgastava. Era calçado que crescia junto. Era maná que vinha do céu. Era água que brotava da rocha. Eram sinais tremendos. Só que aquele povo ainda estava com a mentalidade pensando no Egito. E prova é que toda aquela geração morreu. Nenhum deles alcançou a terra prometida, porque eles não transicionaram de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de conquista, de governo. E assim Deus precisou levantar então Josué. E Josué era esse homem. Para aquilo que Deus precisava fazer, que era tirar aquele povo, ele precisava de um libertador. Agora, para conquistar a terra, Deus precisava de um conquistador, de um guerreiro, de um homem forte, de alguém corajoso. E ele levanta Josué. E Josué então agora tem a missão. Eles já saíram, eles já estão adentrando na terra, mas ainda existe um Jordão para atravessar. E sabe, quando a gente fala sobre o novo, nós não gostamos do novo. Por isso que eu brinquei aqui, né? Eu falei, olha, quantos aqui querem viver o novo, né? Muitos de nós não gostamos do novo. Nós gostamos daquilo que nos é comum, daquilo que nós estamos acostumados a viver todo dia, né? Às vezes eu brinco lá em casa, né? Que às vezes eu chego lá em casa e eu abro a porta, eu entro, opa, entrei na casa errada, eu fecho, mas não foi nada. Não foi que eu entrei na casa errada, é que a mulher às vezes mudou, né? Mudou a mesa de lugar, mudou a cadeira de lugar, mudou. Às vezes não tem dinheiro, né, irmão, para comprar um móvel novo, né? Aí muda só os móveis, né? A disposição, né? E às vezes aquilo é incômodo. Às vezes aquilo é incômodo. É incômodo até a gente se acostumar. Normalmente, né, os homens têm mais dificuldade, né? As mulheres já é mais fácil, né? Mas normalmente a gente tem mais dificuldade. Você quer ver uma coisa que a gente tem dificuldade com o novo? Por exemplo, para mim.
me convida para ir num lugar, me chama para ir num lugar, eu não conheço esse lugar, eu já começo a ficar apavorado, eu já não sei por onde eu vou, tem a localização, tem endereço, manda para mim, sabe? Não é assim, eu já fico assim nervoso, porque eu preciso saber aonde eu estou indo. É tão ruim você entrar, e mesmo assim, às vezes você vai, você já conhece o lugar, aí você põe no GPS, o GPS te dá um caminho. Mas você gosta de ir naquele caminho que você está acostumado, né? Mesmo que demore um pouquinho mais, porque a gente é assim, a gente tem dificuldade de viver o novo de Deus, a gente tem medo do novo, Só que, para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a viver o novo, amém? Caminhar no novo requer confiança. É interessante que o texto que nós lemos ali de Josué, capítulo 3, olha só, preste atenção. Ele, no versículo 4, ele diz assim, mantenham distância, né? A minha Bíblia aqui já traduziu, né? 200 côvados, né? Para 200 metros, né? Côvado aqui era uma medida linear, dava aproximadamente 45 centímetros. A minha versão aqui, a NVI já traduz, né? Cerca de 900 metros. Entre vocês e a arca. Primeiro, uma coisa que nós aprendemos. Primeiro vai a arca. A arca, que simboliza a presença de Deus, vai na frente. Amém? Só que ele diz, não se aproximem. Desse modo vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Deus quer nos chamar a andar por um caminho que nós nunca passamos. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Andar por caminhos que nós nunca andamos, que nós nunca fomos. Às vezes é desconfortável, às vezes não é bom, requer de nós muita atenção. Só que nós precisamos entender que Deus, Ele tem o novo de Deus. Amém? E nós, normalmente, quando nós buscamos, viver esse novo, da parte de Deus, às vezes a gente está acomodado. A gente está acomodado na nossa zona de conforto. Deus, Ele faz algo tremendo. Moisés, nós sabemos que ele não alcança a terra, ele avista a terra, mas ele não chega a alcançar a terra. Ali ele morre, e quando ele morre, Deus levanta, Josué, e Deus dá a ele promessas, Deus dá a ele capacidade para ele viver esse novo de Deus e dá para ele uma instrução. Não se aparte do livro, dessa lei. Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? É tremendo. O Senhor nos chama para viver essa novidade de vida. Queridos, ninguém cresce na zona de conforto. E Deus está mais preocupado com o nosso crescimento do que com o nosso conforto. Quando eu estava orando no dia de hoje, me preparando para estar aqui com vocês, eu ficava pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar à tua igreja? E é interessante que Deus me fez lembrar dessa palavra e Deus ministrava algo no meu coração, maturidade. Essa igreja precisa amadurecer, ela precisa crescer, se desenvolver. E ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce, ninguém muda, ninguém transiciona uma mentalidade de escravidão para uma mentalidade de governo e de conquista sem sair da zona de conforto. Sabe, queridos, às vezes Deus nos dá uma palavra, vai. Eu acho interessante que Moisés aconteceu a mesma coisa. Quando ele chega diante do mar vermelho, ele olha para aquele mar intransponível e ele fica pensando, e agora o que eu vou fazer? Ele vai clamar, ele vai orar, ele vai clamar a Deus. E Deus fala para ele, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Amém? Sabe, às vezes a gente precisa ser ousado em Deus. Eu me lembro, você já foi certamente no shopping center, Você já foi no shopping center? Acho que todo mundo aqui já foi no shopping center, Que idiota a minha pergunta, Florianópolis? Não, pode ser qualquer um. Mas você já foi em algum shopping center que tem aquelas portas automáticas? E é interessante, Às vezes a primeira vez até se assusta, Você chega, aquela porta está fechada. Aí você vai andando, se você parar uns 3 metros da porta, você ficar parado, a porta vai continuar fechada. Mas se você andar, quando você chega perto dela, ela abre. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche.
Sabe, às vezes a gente fica esperando uma porta abrir para a gente passar, só que a gente tem que marchar, a gente tem que andar. Se a gente não cruzar aquele limiar, nós não vamos vencer. E isso chama-se fé. Para que nós possamos viver o novo de Deus, nós precisamos estar dispostos a romper em fé. Amém? E a fé, o que é a fé? A palavra diz que fé, ela é certeza, ela é convicção de algo que eu não vejo, de algo que eu ainda não sinto, de algo que eu ainda não experimentei, mas eu olho pelos olhos da fé. Querido, se é uma coisa que falta nos nossos dias, eu vejo, é fé. O Senhor já prometeu lá nos evangelhos, quando diz, olha, quando porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Por que ele está falando isso? Nós vivemos hoje numa geração em que há tantas facilidades, a gente tem uma medicina muito avançada, a gente tem uma ciência muito avançada, e hoje a gente não precisa de fé para as coisas. Tudo a gente tem uma explicação plausível. Isso aqui, você não precisa de fé, às vezes, para uma coisa tão pouca que você sabe lá, uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remedinho, não sei o que, eu dou um jeitinho, até para dinheiro, meu Deus, eu não tenho dinheiro, agora você vai lá no banco, arruma um empréstimo, tem alguém, dá um jeito, sabe? As coisas estão tão avançadas que a gente, às vezes, não precisa mais de fé. A gente está acostumado a controlar a situação com várias possibilidades que a gente tem nas mãos, não é verdade? Quando o Senhor fala que porventura achará fé na terra, porque hoje a gente tem uma explicação para tudo. Irmãos, quando você olha a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, Hebreus 11:12, vai dizer que aqueles homens, dos quais o mundo não era digno, aqueles homens, eles viviam por fé. Hoje o que nós olhamos para o retrovisor, nós olhamos para trás, para aquilo que Cristo fez por nós, eles olhavam adiante, Cristo não tinha vindo ainda, Cristo não tinha feito, mas eles olhavam adiante com aquela convicção. Para nós hoje é muito mais fácil crer, não é verdade? Porque a gente já sabe, a gente já vive, já experimenta essa realidade. Aqueles homens não, eles viviam por fé. Diz que eles eram errantes, eles andavam esperando não por uma terra sua, mas por uma terra que Deus tinha para eles. Eram nômades, eles caminhavam, eles viajavam, eles não tinham habitação segura, certa. Eles esperavam uma pátria celestial. Aleluia. Aqueles homens, eles viveram por fé, porque fé é enxergar, é ver aquilo que eu ainda não estou vendo, é vivenciar o novo de Deus, amém? Então viver por fé é caminhar por novos caminhos. E o Senhor fala para Josué, olha, levanta, vocês vão passar o Jordão. E é interessante que se você for olhar aqui adiante, né? Quando eles vão passar o Jordão, o texto vai dizer aqui que naquela época o Jordão ele estava com as suas cabeceiras, né, transbordando de cima a baixo. Se você analisar, olha só, o versículo 15 de Josué 3, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Naquela hora que eles foram atravessar, talvez aqui a minha mãe, mas algumas não sei mais quem aqui, mas eu sei que a mãe teve lá em Israel, né? E lá o Rio Jordão olha para ele, né? Parece um rio pequeno assim, como os nossos rios aqui, às vezes nossos rios aqui são muito maiores, né? Mas o Rio Jordão é um rio pequeno, mas naquela época ele transbordava em suas cabeceiras, ou seja, era uma estação do ano de cheias, de chuvas, onde eles transbordavam com suas cabeceiras. Não tinha como milhares, ou por que não dizer milhões de pessoas atravessar aquele Jordão. E Deus dá a Josué uma ordem. Ele disse, olha, levantam de manhã bem cedo. E eles deram uma ordem para o povo no acampamento. Ele disse, olha, quando vocês virem a arca do Senhor e os seus sacerdotes levitas carregando, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham distância, porque vocês vão passar por um caminho que nunca passaram. E quando Deus dá essa ordem para Josué, para eles experimentarem o novo de Deus, aquele povo precisou levantar, aquele povo precisou se dispor. E aí nós vimos aqui algo interessante. Muitas vezes nós temos dificuldade de viver o novo de Deus, porque a gente não quer se levantar, a gente espera uma porta se abrir.
A gente espera, sabe? Às vezes as pessoas querem viver o novo de Deus e querem mudar a sua geografia. Antes de nós mudarmos a nossa geografia, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você já viu aqueles programas do governo, né, de habitação? E aí você vê em todo lugar tem um nome, né? Coab, Conab, enfim, eles têm um nome, né? Quando você vê, eu acho interessante, né? Eles passam na televisão, você vai ver, eles vão inaugurar, né? Vão entregar as chaves ali para os donos, né? Aí às vezes são casas pequenininhas assim, ou são apartamentos, e aí vai lá, eles mostram, né? Fazem aquela filmagem, a casa bonitinha assim, né? Tudo novinha, tudo um espetáculo, eles vão lá, fazem a entrega das chaves, uau, que legal. Só que aquelas pessoas que receberam aquelas casas, talvez elas não fizeram muito esforço para chegar, né, para receber aquilo ali. Às vezes fizeram só um cadastro lá, às vezes não pagaram nada, e elas recebem. Mas interessante, nem sempre, né? Nem sempre mudar a nossa geografia vai mudar alguma coisa, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Por que eu uso esse exemplo? Você vê naquele dia, aquela inauguração, entrega chaves, aquilo ali tudo bonitinho. Passam uns anos, você vai lá naquele lugar. Aí você vê aquelas casas, né? Tudo sujo, tudo caindo aos pedaços. É roupa para cima, é roupa para baixo, é tudo um lixão, um jeito. Por quê? Porque, queridos, antes de mudar uma geografia, nós precisamos mudar uma mentalidade. Aquele povo, embora recebeu tudo bonitinho, tudo limpinho, a mentalidade deles ainda era aquela mentalidade de escassez, de sujeira. Sabe, às vezes Deus precisa mudar a nossa mentalidade, uma mudança de mente, não mudanças geográficas. Amém? Então nós não precisamos ter medo do novo. Não adianta buscar o novo em novos lugares. Às vezes as pessoas querem assim, meu Deus, se eu estivesse em outro lugar, se eu morasse numa outra cidade, se eu estivesse numa outra casa. Alguns pensam assim, meu Deus, se eu tivesse um outro marido, se eu tivesse uma outra mulher, né? Alguns pensam até assim, meu Deus, se eu tivesse um outro patrão, se eu morasse em outro lugar, meu Deus, se eu nascesse numa outra família. Sabe, queridos? Não é o lugar que você está. Eu brinco, né? Jesus, ele sobreviveu, ele venceu no deserto. E Adão pecou no paraíso, né? Então não é o lugar, não é o ambiente. É o nosso posicionamento, é a nossa mudança, é a nossa disposição. Amém? Então, não tenha medo do novo. Viva por fé. Se posicione. Como que nós vamos viver o novo de Deus? Nos posicionando. Por quê? Porque ninguém vai crescer numa zona de conforto. Deus está mais preocupado com o seu crescimento do que o seu conforto. Amém? Nós não vamos tomar posse do novo de Deus se os nossos pés não se movimentarem. Olha só que interessante. Quando Deus chama Josué e ele fala, eu vou fazer vocês andar por um caminho que vocês nunca passaram por lá. Nós vimos ali que no verso 15, né, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, e diz o texto aqui, o verso 15, e os seus pés tocaram as águas. Amém? Você pode repetir comigo? Tocaram as águas. Quando eles tocaram as águas, diz a palavra que o que aconteceu? A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Olha só, sabe, às vezes a gente quer experimentar o novo de Deus, só que a gente quer que Deus faça as coisas por nós, sendo que nós temos que tomar uma posição, nós é que temos que nos movimentar. Quando, diferente, né, de outra ocasião, quando o povo ali, os sacerdotes que foram na frente, quando eles tocaram com os pés nas águas, preste atenção, Deus não abriu as águas para eles passarem, foi quando eles botaram os pés na água. Amém? Posso ouvir? Amém? Quando eles colocaram o pé na água, é que as águas então pararam e eles puderam então atravessar. É interessante, queridos, nós somos chamados a nos movimentar por fé.
Deus tem uma obra para realizar na sua vida, na sua família, na sua cidade. Não é uma mudança geográfica, mas é uma mudança de mentalidade. Você precisa se posicionar. Sabe, eu vejo uma igreja dos nossos dias muito acostumada, esperando algo do altar, esperando algo de um pregador, esperando alguém fazer alguma coisa, sabe? E as pessoas hoje, em vez de vir cultuar a Deus, entregar algo para Deus, elas vêm buscar algo de Deus. O que Deus pode fazer por mim? A pergunta é o que você pode fazer para Deus? O que você pode fazer com Deus? Não é o que Deus pode fazer por mim, sabe? E a gente fica daí lamentando e choramingando. Ah, porque é meu esposo, ah, porque é o meu marido, ah, porque é a minha filha, ah, porque... Mas se posicione, esteja disposto a viver o novo de Deus, amém? Deus quer nos levar por caminhos que nós nunca passamos por lá. E quando nós não passamos por um caminho que nós não conhecemos, realmente nós temos um temor, mas nós precisamos substituir esse temor por fé, amém? Por fé. Você não pode tomar posse do novo de Deus se os seus pés não se movimentarem. Deus dá uma ordem ali para Josué, vai com aquele povo, só que eles têm que tocar, quando eles tocam as águas. Olha só, quando o Senhor dá uma promessa, dá a promessa a Moisés da terra, ele dá uma promessa, a terra, irmãos, ela é imensa, ela é vasta. Eu pergunto para vocês, eles conquistaram toda a terra que havia sido prometida, sim ou não? Tá? Não. Eles não conquistaram tudo. A promessa que Deus dá é que onde eles colocassem a planta dos seus pés seria deles. Eu pergunto para você, eles não desfrutaram de toda a herança da terra. Por quê? Porque Deus não prometeu? Deus é infiel naquilo que Ele promete, sim ou não? Não. Deus não é homem para que minta. Eles não tomaram posse porque eles não foram lá. Porque eles não se posicionaram. Porque eles não se dispuseram a ir e tocar os pés. Colocar os seus pés e declarar que ali é o seu lugar. Sabe, queridos, quando a gente olha, eu vejo isso aqui, quando a gente olha, eu gosto do texto de Efésios, né? Efésios 6, se não me falha a memória, a palavra fala sobre a armadura, né? A armadura. E aí fala, é interessante que a gente vê esse texto, né? Da armadura que Deus dá, né? Sobre a capacete da salvação, né? O escudo da fé, calçados os pés, né? Na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça. É interessante que a gente vê a espada do Espírito, que nem é nossa. Quando a gente olha, a gente vê que nós somos chamados para uma guerra. E a gente sempre, quando a gente pensa, né, nessa guerra que a gente vai lutar, a gente sempre pensa que a gente tem que vencer ainda. A Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém. Quando você olha toda aquela indumentária lá que Efésios 6 fala sobre a armadura, né? A gente pensa que é uma guerra de ataque. Não é uma guerra de ataque, é uma guerra de defesa. Por quê? Porque se você vê o único instrumento ali, todos são instrumentos de defesa: capacete, escudo, couraça, amém? Sandálias. O único instrumento de ataque é a espada. E a espada é a espada de quem? Do Espírito. Nem é nossa, a espada é do Espírito. É Ele que usa. Se você vê o texto ali, o grego vai dizer que o escudo ali, que o apóstolo Paulo fala, esse escudo não é um escudo pequeno, é um escudo grande, que ele guarda todo o corpo ali do soldado. Quando você vê essa situação, a gente vê uma guerra de defesa. Por quê? Eu estava estudando sobre esse texto, porque aquele povo, Deus não nos chama mais para alcançar, conquistar. Cristo já conquistou tudo na cruz do Calvário. Nós não temos que fazer mais nada. Nós estamos numa guerra já vencida, em que nós tomamos a posição, e agora nós só estamos guardando a posição para que o exército inimigo não possa tomar de nós aquilo que já foi conquistado. Você consegue compreender? Por isso que a espada é do Espírito. Por isso que é o Senhor que guerreia por nós. Então nós já estamos numa posição de vitoriosos.
Quando você entende isso, querido, quando você tem esse vislumbre, você age diferente. Você está disposto sim a experimentar o novo de Deus em fé, sem temor e caminhando naquilo que Deus te chamou, amém? Porque Deus, Ele nos levanta para vivermos o novo. E esse novo que Ele tem para nós é uma novidade de vida. Olha só, o texto de Romanos capítulo 6, vai dizer que nós somos chamados para viver em novidade de vida. Romanos 6,4, olha só. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, ou vivamos uma vida nova, amém? Deus nos chama a viver o novo, e para vivermos esse novo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, abandonar o que é seguro e revestir-nos de fé, revestirmos-nos da fé. Eu anotei uma frase aqui que ela fala muito comigo, que diz o seguinte: a medida da sua renúncia vai determinar a medida da sua conquista. Amém? A medida da sua renúncia vai determinar a medida da sua conquista. Irmãos, nós queremos conquistar muitas coisas, mas o que nós estamos dispostos a deixar? O que nós estamos dispostos a renunciar? Sabe, não dá para você agarrar tudo. Você já viu aquele, o malabarista, Ele não consegue segurar todas as bolas de uma vez. Ele tem que soltar uma para segurar a outra, soltar uma para segurar a outra, soltar uma para segurar a outra. Então, aquilo que, a medida da minha renúncia vai determinar aquilo que eu vou conquistar. Entre o chamado e a promessa de viver o propósito de Deus, no meio de nós está o quê? O processo. E todo processo exige uma renúncia. O que eu e você estamos dispostos a perder para ganhar no reino de Deus? Amém? O que nós estamos dispostos a perder? Eu acho interessante, que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, se você quiser abrir comigo, Filipenses capítulo 2, o verso 5. Esse texto ele chama muita atenção no meu coração, e ele nos ensina muitas coisas dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Estamos falando aqui, Filipenses 2, 5, Ele está falando aqui sobre a humildade, de Cristo. E ele diz assim, talvez aí na sua Bíblia, não sei qual é a sua versão, mas o verso 5 vai dizer assim, na minha versão, a NVI diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tem alguma versão que está escrito aí, seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus? Tem alguém? Levanta a mão, por favor. Sentimento. A minha diz, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar. A minha versão traz atitude, alguns trazem sentimento. Vamos lá, verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto aqui, essa palavrinha que alguns ali traduzem como atitude, outros como sentimento, a versão aqui da mãe traz como o mesmo modo de pensar. Essa palavra é uma palavra grega chamada phronesis. E essa phronesis é interessante porque no nosso vocabulário, no nosso português, não existe uma palavra equivalente igual. Phronesis, no grego, ela é uma atitude, ou seja, uma ação imbuída de um sentimento, ou seja, carregada de um sentimento. Não é só um sentimento, nem somente uma atitude. Por exemplo, às vezes eu posso ter um sentimento. Poxa, eu gostaria de ir domingo lá na casa do pai e da mãe comer um churrasquinho. O sentimento, meu Deus, que vontade de comer. Só que eu nunca vou. Eu tenho só um sentimento.
Mas eu não tenho uma atitude de ir lá, pai, mãe, eu quero comer um churrasquinho, me convida, me chama, né? E eu vou lá, eu chego lá no domingo e apareço lá. Então eu tenho uma atitude. É tão fácil. Tão fácil, né? Eu tenho uma atitude. Só que, às vezes eu até tenho uma atitude. Alguém convida você, sei lá na casa dele, você tem que ir lá na casa do fulano, você não gosta dele, você é chato. Eu não sei o que, você até vai para cumprir uma obrigação. Você até toma uma atitude, mas você não tem um sentimento. O texto aqui, afrones, é uma atitude, uma ação imbuída de um sentimento, amém? Então eu preciso ter essa atitude. Qual foi a atitude aqui de Cristo? Embora sendo Deus, ele não se considerou ser Deus, está no trono lá, governando o universo, mas ele se esvaziou, ele se humilhou, ele teve um sentimento, eu preciso salvar esse povo, mas ele não teve só um sentimento, ele teve uma atitude, ele foi, ele entregou a sua vida, amém? Por causa disso, por causa dessa ação, dessa atitude envolvida de um sentimento, Deus o exaltou, Deus o levou à maior autoridade sobre o nome dele, todo o joelho e todos os povos dos céus e debaixo da terra, toda língua vai confessar que ele é o Cristo, o Senhor, amém? Então nós precisamos tomar uma atitude, o que nós estamos dispostos a perder para ganhar no reino de Deus. Paulo, em Filipenses 3:8, mais adiante, ele diz: olha, eu tenho por perda todas as coisas, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, eu considero tudo como esterco para alcançar a Cristo. Sabe que ele tem coisas que Deus, ele quer fazer na nossa vida. Nós somos chamados para experimentar o novo de Deus, só que nós não vivemos o novo de Deus por quê? Porque ainda nós não estamos preparados, porque nós ainda não temos uma atitude, nós ainda não estamos dispostos a renunciar a alguma coisa. Por que eu falava sobre maturidade? Deus falou no meu coração sobre maturidade. Sabe, Deus quer dar para vocês aqui, igreja, Deus quer fazer algo tremendo aqui neste lugar. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para o que Deus quer fazer. Vou te contar uma história. Eu tenho uma filha. Tenho 2 filhos, na verdade, né? Mas a minha filha mais velha, ela vai fazer 5 anos agora. Nesse mês, final do mês, ela faz 5 anos. 5 anos. 5 ou 6, não? 6, né? Meu Deus. 6? Vai fazer 6, verdade. Ela tem 5, vai fazer 6. Eu amo muito a minha filha. Imagina uma situação hipotética, minha filha chegasse para mim: papai, você me ama? Eu falei: eu amo, minha filha, eu amo muito você. Papai, você me ama mesmo? Eu amo, minha filha, eu amo você de todo o meu coração. Papai, se eu pedir alguma coisa para você, você me dá? Claro, filho, se tiver ao meu alcance. Não, papai, está no seu alcance. Eu falei: está no meu alcance, Sim, minha filha. Mas você me ama mesmo, papai? Amo. Mas o que você pedir, que tiver ao alcance do papai, eu vou dar para você, minha filha. Então, papai, me dá a chave do carro, que eu quero andar. Não, filha, não vou te dar a chave do carro. Mas como assim, papai? Você não disse que me amava? Você não disse que daria para mim aquilo que eu quisesse? Eu falei: sim, se tivesse ao meu alcance. Mas está no seu alcance, papai. Você tem a chave do carro, me dá. Eu falei: não, querida, porque eu amo você, eu não vou te dar a chave do carro. Porque você não está preparado. Você, primeiro, não tem carteira de motorista. Você não tem nem capacidade, habilidade para dirigir um carro. Se eu der a chave do carro para você, você vai causar um acidente, você vai estragar o carro, você pode perder a sua vida e tirar a vida de alguém. Por que muitas vezes Deus nos ama, Ele quer nos dar aquilo que nós queremos, mas ainda nós não estamos preparados? É uma questão de maturidade. É uma questão de nós não vivermos os processos. Conta-se a história, se você gosta de história, que tinha, um biólogo lá estava estudando como que uma borboleta nascia, como funcionava, né? E ele via que era uma lagarta, né? Aquela lagarta, então, ela começa a produzir e ao redor dela um casulo, então ela se encasula ali. E depois de um tempo ela fica ali naquele casulo e ela se espreme, e ela geme, e ela tenta romper aquele casulo. E ali aquele biólogo viu: meu Deus, ela está sofrendo muito para sair desse casulo. E ele foi lá, pegou uma tesoura e cortou um pedacinho daquele casulo. E aquela lagarta ali, transformada em borboleta, ela tentou sair. Quando ela saiu, ela não tinha força suficiente, ela morreu, ela não voou, ela não se tornou uma borboleta. Sabe, queridos, tem muitas coisas na nossa vida que a gente espera de Deus um milagre.
E o milagre é assim, né? Plim, transforma tudo. Tem coisas que Deus não requer de nós um milagre, existe um processo. Aquele processo que aquela lagarta passou ali dentro daquele casulo é que ia tonificar ali as suas asas, os seus bracinhos, para ter a possibilidade dela sair dali e voar altos voos. Sabe, queridos, a gente quer uma ajudinha de Deus e Deus permite a gente passar por algumas situações para a gente estar dispostos a renunciar a algumas coisas. Amém? Amém. Passar por alguns processos que vão nos deixar viver e experimentar o novo de Deus. Amém? O novo de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Esse dia eu estava pensando assim, meu Deus do céu, mas olha, parece que é só comigo, Senhor. Parece que com todo mundo é tão fácil, parece que com os outros é tão fácil. Meu Deus, mas parece que é muita luta, é muito problema. Aí você fala para mim, você não é todo mundo. Às vezes a gente fica assim, né? Nós não somos todo mundo. Deus chamou-nos para sermos únicos e especiais, amém? Com um propósito, com uma missão. E às vezes a gente quer se agarrar naquilo que Deus já mandou a gente deixar. Ninguém cresce na zona de conforto. Sabe, às vezes a gente não está disposto a ouvir o não de Deus. A sua fidelidade a Deus, irmãos, ela não é testada no sim de Deus, mas ela é testada no não de Deus. O não, quando ele diz não, e pronto, e daí? Você vai fazer que nem uma criança pequena, embirrar, e chorar, e bravejar? Ou você vai aceitar o não de Deus? Amém, Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha própria vontade. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é agradável. É interessante que o texto aqui que nós lemos, de Josué, ele diz, eu vou fazer você andar por caminhos que vocês nunca passaram. Queridos, Deus nunca vai nos levar num caminho que nós nunca passamos sem que antes Ele tenha passado. Às vezes a gente vai viver uma situação de cruz, Pai, mas Jesus já foi na cruz por nós. Jesus já viveu por nós. Amém? O texto aqui, de Josué diz assim que os sacerdotes levitas foram na frente, a arca vai na frente. A presença de Deus vai na frente. Amém? Caminhar no novo de Deus é andar por caminhos que Ele já andou, que Ele já foi na nossa frente. Amém? Ele já foi na nossa frente. Então nós precisamos nos posicionar. Eu quero encerrar aqui com uma historinha. Esses dias a minha esposa me mandou uma historinha de um videozinho, né, que ele contava uma história do pastor Douglas Gonçalves, um pastor lá do Jesuscope, e ele achava interessante que ele contou essa história que ele estava ali para dormir e ele escutou, né, a esposa dele botando a filha dele pequena para dormir, e ela começou a chorar para a mãe, aconteceu um negócio muito ruim na escola. O que aconteceu, minha filha? Ela disse, mamãe, a gente foi para jogar handball, e o professor estava nos ensinando lá a jogar handball, mas, mamãe, ninguém passava a bola para mim. Eu queria jogar, eu queria saber se eu sou boa ou não nesse esporte, mas ninguém passava a bola para mim. E ela chorava, ficou traumatizada com aquela coisa. E disse que ele, ouvindo, né, aquela história, a mãe dela aí já foi ali orar por ela. Disse, não, deixa comigo. Aí ele foi lá, sentou do lado dela e falou, minha filha, me conta essa história, o que aconteceu? Não, papai, é assim, eu estava lá na educação física e tal, a gente foi jogar handball. E eu queria saber se eu sou boa ou não nesse esporte, mas ninguém passava a bola para mim. Aí ele falou, filha, ninguém passava a bola para você. Eu falei, mas minha filha, você quer jogar esse jogo? Você quer jogar esse esporte? Eu falei, quero, pai, eu quero. Mas o quanto você quer? Eu quero muito. Minha filha, você quer a bola? Eu falei, quero. Então pega a bola. Pai, mas ninguém passa a bola para mim. Pega a bola. Sabe, eu achei interessante aquele vídeo porque ele não citou nenhum texto, ele não falou nada da palavra. Sabe, às vezes a gente fica esperando as coisas, você vê o quanto disposto a gente quer
A gente quer experimentar, viver o novo de Deus na nossa vida, o quanto disposto a gente está a pagar por aquilo que a gente quer. Não sei se alguém aqui está entendendo, amém? Amém? Você quer a salvação da sua casa, amém? Amém? Você quer a transformação do seu filho, amém? Você quer uma vida nova e abundante, mas o quanto disposto você está a pagar o preço de oração, de jejum, de busca, de permitir primeiro Deus transformar a sua vida, mudar a sua mentalidade, porque às vezes não é que Deus não nos ama e não nos quer dar, mas nós não estamos prontos. Lembra da ideia que eu usei aqui da minha filha? Eu não vou dar a chave do carro para ela jamais, enquanto ela não estiver pronta. Agora, quando ela tiver 18 anos, já sabendo andar com o carro, já com a carteira de motorista, é claro que eu vou dar, porque ela está preparada para receber. A questão é se nós estamos preparados para receber o novo de Deus. Não é que Deus não queira fazer. Como eu falei, quando Deus dá a promessa para Moisés, ele dá para Josué, ele dá os limites da terra. Ele falou: olha, até aqui vocês vão alcançar, tudo isso aqui é de vocês. E aquele povo não toma posse de tudo, porque eles não vão lá, porque eles não põem os pés lá, porque eles não se posicionam. Queridos, nessa noite, eu não sei porquê Deus quer trazer essa mensagem, Ele sabe, amém? Ele sabe com quem que Ele está falando aqui, mas Deus está chamando um povo à maturidade, a parar de esperar de alguém, a parar de esperar do altar, a parar de esperar, porque eu não tenho condições, porque eu sou novo na fé, porque eu não sei pregar, porque eu não sei falar, porque eu não sei fazer. Não, mas o pastor faz, mas a pastora faz, mas o líder tal faz, mas aquele faz. Se posicione, se levante, mude e transforme a realidade ao seu redor. O que você quer? Olha aqui para mim, pega a bola, amém? Pega a bola, não fica esperando ninguém passar para você. Sabe, eu tenho aprendido, eu passei por um processo nos últimos 2 anos para cá, que foi um processo muito difícil na minha vida pessoal. Eu precisei parar e avaliar algumas coisas, e alguma coisa eu aprendi um termo que hoje alguns coaches, né, usam, né? Mas eu não quero entrar aqui nos coaches, eu não quero entrar nessa situação. Eu quero ver, vamos falar da palavra. Mas essa palavra, ela chama atenção, chama-se autorresponsabilidade. Sabe, queridos, às vezes, o que para mim, na palavra de Deus, eu chamo de síndrome de Adão. Autorresponsabilidade, você é responsável por você. A gente tem o costume de botar a culpa tudo nos outros. Por que eu digo que é a síndrome de Adão, né? Porque aprendeu direitinho, né? Quando o homem peca, né? Lá no Éden, quando tem a queda, Deus chamou: onde você está, Adão, tal. Falou: não, tá, eu me escondi. Mas escondeu por quê? Porque eu estou nu. Mas quem te disse que você estava nu? Não, é que, sabe, né? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ele disse: sabe o que é, né? Você sabe comer, né? É a mulher que tu me desse. Ela comeu e deu para mim. Aí vai para a mulher, né? Não, sabe como é, Senhor? Foi a serpente. Sabe? Ela aprendeu direitinho, né? Aprendeu com ele, né? Às vezes o pessoal reclama, né? Fala da mulher porque a mulher comeu, mas ela só comeu porque Adão deixou. Onde é que ele estava? Porque Deus deu a ordem para Adão, não deu para ela. Quando Deus deu, Eva nem tinha nascido, ela nem tinha sido formada da costela de Adão. Então a obrigação, por isso que o homem é o sacerdote do lar, porque ele tem essa responsabilidade de carregar a arca de Deus, de oficiar diante de Deus na sua casa. É dele a responsabilidade. Aí, a mulher, a síndrome de Adão, ou seja, é eu botar a culpa nos outros por tudo. Irmãos, nós precisamos nos levantar com maturidade, entendemos quem Deus nos chamou, quem nós somos diante de Deus e a missão que Ele tem para nós. Amém? Não é culpa de ninguém. Sabe, querido, você precisa mudar a sua mentalidade. Olha o exemplo que eu usei das casinhas, né? As casinhas
recebidas, não é a geografia, não é você mudar de lugar, não é o ambiente, não são as pessoas, é você. Você precisa se conscientizar. E você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Amém? Amém. Só que não fuja, se posicione. Eu usei o texto aqui do apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu tenho por perda todas as coisas. Quando Paulo usa esse texto aqui, ele fala das suas credenciais como ministro do Evangelho. Olha, eu fui formado aos pés de Gamaliel. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Olha só, eu diante da lei eu era como o fariseu dos fariseus. E diante disso eu era disso, tal. Ele tinha todas as credenciais, mas ele diz, olha, eu considero tudo isso como esterco. Eu tenho por perda todas as coisas para que eu possa alcançar a Cristo. Amém? Amém. O que você está disposto a alcançar? A medida da sua renúncia vai determinar a sua conquista. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Quantos estão dispostos aqui a viver o novo de Deus? Amém. Viver o novo é andar por caminhos que você nunca andou. É viver, como, queridos? É viver esperando, confiando em Deus e viver por fé. Amém?